Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu processo e quem sabe o seu processo também. Pessoal, tô aqui na beira da minha pia, eu vim lavar uma louça e conversar com vocês sobre as dificuldades de criar uma rotina, né? Uma nova rotina. Bom, minha casa nunca teve rotina, minha casa ela é totalmente sem rotina. E criar uma rotina agora com filhos grandes não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu tô alguns dias sem postar vídeos porque não tô conseguindo gravar. Eles não colaboram muito, é briga, eles choram o tempo todo, estão aquele, né? O William tem 1 ano e ele tá descobrindo muitas coisas, assim, muito, uma em cima da outra. E isso tem deixado ele, assim, curioso e agitado ao mesmo tempo. Então, muitas vezes ele tá o tempo todo querendo fazer alguma coisa ou fazendo várias vezes a mesma coisa. E eu tenho muito medo de se machucar, não para de jeito nenhum. Então é aquela coisa, né? Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre as dificuldades de manter uma rotina, né? Eu, por exemplo, tenho tentado fazer uma rotina aqui em casa. Um horário para levantar, horário para tomar café, para almoço, para ficar em família, né, para conversar, para assistir algo junto, mas é bem complicado, porque cada um criou a sua própria rotina, no seu mundinho, sabe? As crianças fazem as coisas delas, no mundinho delas, do jeitinho delas, e, e é difícil, sabe? Começar assim, não tá sendo fácil, mesmo que às vezes eu peça, eu falo, olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver alguma coisa. Ontem mesmo, por exemplo, eu coloquei o filme do Rei Leão pra gente assistir, que é uma coisinha que eles gostam. Mas ninguém quis prestar atenção, porque eles estavam a fim de brincar. E era noite, né? Já era noite. Oi, meu amor. Eu vou. O que você quer? Eu vou. Não, faca não. Vou. O que é isso? Tá, a mãe já veio pra você. Tá. Tesoura pra cortar? Cortar o quê? Pega lá que a mãe corta. Você não tem tamanho pra cortar com tesoura. Pega lá pra mãe. Pega lá pra mãe. Tá vendo? É mais ou menos assim. Aí aparece que ele é uma tesoura, uma faca. E o Vicente, ele fala muito pouco, sabe? E o pouco que ele fala, muitas vezes não dá pra gente compreender, sabe? É bem difícil compreender o que ele fala. Eu vou atender ele aqui e já volto. Voltei. Então, como o Vicente fala muito pouco, muitas coisas não dá pra entender, né? O que ele tá falando, o que ele quer. E é aquela coisa, a gente tem que ir tentando entender aos pouquinhos, né? Mas enfim, então eles vão ali no mundinho deles, criando as coisinhas dele. Vitor tinha tarefa ontem, ajudei ele a fazer a tarefa. Mas assim, meio que ele quer fazer com o amiguinho, sabe? Porque eles querem ter esse espaço de brincar com o amigo e tal, né? E a gente como mãe, as minhas inseguranças, eu não gosto de deixar meu filho pra casa de ninguém, entendeu? Eu tenho muita insegurança, muito medo a esse respeito, né? Então, muitas vezes eu prefiro que ele fique em casa, eu ajudo com a tarefa e tal. Prefiro que o amiguinho venha aqui também pra fazer. Já falei com ele ontem, inclusive, sobre isso. Pra falar pro amiguinho vir aqui fazer e tal. Mas, enfim, não é fácil criar rotina, né? Inclusive, a rotina alimentar também tá sendo bem complicada. Eles não querem comer nos horários certos, eles querem comer no horário deles. É aquela coisa toda que a gente tem que readaptar todo mundo. O que foi? Tem que readaptar todo mundo. Fala, oi, eu sou o William. Eu sou o William. É o William, é? Vai lá brincar com o mano, vai? Você quer água? Então é aquela coisa toda. Mas eu creio que vai dar certo. O importante é a gente não desistir. É insistir que vai dar certo, né? Tudo na vida da gente tem... Epa! Tudo na vida da gente é assim, né? Tudo que a gente se propõe a fazer tem desafios antes de dar certo. Primeiro vem os desafios. E é ali que eles nos testam, né? Se a gente vai encarar, se a gente vai desistir, né? É ali que a gente descobre a nossa força, né? A nossa força de vontade, a nossa força, o nosso amor por nós mesmos, enfim. É assim que funcionam as coisas. Mas o que eu quero dizer é que não desista. Não desista da sua... de tentar, Hã?
Não desista de tentar, não é fácil não, às vezes a gente surta. Eu, inclusive, tenho tido muito surto aqui em casa, que não tem sido fácil. Inclusive, muitas vezes eu não me reconheço. Quando eu vejo, eu já briguei, eu já gritei, já esperneei, sabe? E não é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma sobrecarga emocional, física tão grande que eu explodo, entendeu? Quando vê, já foi, o arrependimento bate, porque eles são crianças e eu sei que é errado, que isso não faz bem, mas é muito difícil a gente carregar muitas coisas nas costas sozinho, sabe? Muitas vezes o grito é uma válvula de escape, é como se você tivesse cheia e você precisasse esvaziar para poder ficar, como que fala? Confortável. É igual a caixa d'água, por exemplo. Quando você está enchendo uma caixa d'água, quando ela chega no nível de água, o que acontece? Tecnicamente, ela derrama. E aí você percebe que está cheio, você vai lá e desliga. O grito tem sido uma válvula de escape que eu não gosto, que eu não quero, sabe? Cansa. Cansa, porque quando você acha que você tá sendo forte, que você tá ficando forte, você percebe que você é fraca. Você tá mais fraca do que no começo, sabe? Mais fraca do que quando você começou. É uma impotência, é um sentimento de falha, é um sentimento de que você tá toda errada, que você não merecia, sabe? Não merecia os filhos, não merecia nada. Não é fácil, sabe? Não é fácil. E aí eu me pergunto, por que que eu me deixei chegar nesse ponto? Por que que eu permiti que as coisas chegassem nesse ponto, né? E talvez você também esteja assim pensando com você, por que que eu me permiti que as coisas chegassem nesse ponto de eu levantar só com o propósito de cuidar de casa, de filho e de mais nada. E não cuidar de si mesma. Hoje eu tava vendo um vídeo e a mulher falava sobre o dia em que uma vizinha chegou na casa dela, bateu na porta, ela atendeu, e a vizinha disse pra ela assim, eu queria falar com a dona da casa. E ela falou assim, mas eu sou a dona da casa. E a mulher olhou pra ela, e aí conversou, explicou pra ela o que queria falar, e depois ela foi se analisar, e olhou no espelho e falou assim, como que as pessoas vão me olhar como dona de algo, se eu estou vestindo... A situação que eu estou, tipo, ela tava totalmente, assim, desleixada, sabe? Qualquer roupa. Ai, gente, tá impossível gravar, sério mesmo. Não é fácil. Eu tento. Eu tô tentando trazer conteúdo pro meu canal, porque é uma coisa que eu quero muito, sabe? Mas não é fácil. É fácil porque a gente não tem apoio. Eu poderia ter a parte da manhã pra mim fazer isso, né? Que o pai fica em casa e cuidaria das crianças. Mas não tem não. Nem pra fazer o serviço da casa eu tenho. Ai, Deus. Mas enfim. A gente tem que aprender a honrar quem nos honra, a valorizar quem nos valoriza, a cuidar de quem cuida da gente. E como eu falei no vídeo passado, migalha não é amor. Às vezes a gente recebe umas migalhas de carinho, de atenção, e a gente se deslumbra, sabe? Pensando, poxa, mas a pessoa tá se esforçando. Não tá. Não tá, e você descobre que a pessoa não tá se esforçando quando você olha pra você. Você cansada, você acabada, destruída, sem tempo pra cuidar de você mesma, mas você tá ali. Com a roupinha da pessoa lavadinha, a comidinha feita, a casa limpinha, os filhos cuidados, e você ainda tem tempo para dar atenção para a pessoa. Aquele tempo que você dá de atenção para a pessoa seria o tempo que você teria que dar de atenção para você. Você não sai para fazer uma unha, você não sai para cuidar da sobrancelha, você não sai para fazer um cabelo, você não compra uma roupa nova, você não faz nada por você. E quando você reclama, ai, você não queria filhos? É o que eu tenho ouvido constantemente, sabe? Quando eu tô assim numa sobrecarga emocional muito grande e eu falo alguma coisa, é isso que eu tenho ouvido.
Você não queria filhos? Os meus filhos são minhas bênçãos. Eu perco a paciência, perco. Muitas vezes eu penso que eu não merecia eles, muitas. Mas eu não me arrependo dos meus filhos e por eles eu faço qualquer coisa, sabe? E é muito, 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 muito ruim a gente ouvir isso, sabe? Como que se filho fosse peso, sabe? Tivesse que ser peso na vida da gente. Filho não é pra ser peso, entendeu? O filho, ele vem pra somar, ele vem pra completar, não pra ser peso, entendeu? Assim como ele também não é curador de nada, pra você falar, ah, eu vou ter um filho pra me curar dos meus traumas. Não, filho não cura ninguém. Filho é responsabilidade muito grande, entendeu? E só que é aquela coisa, sabe? O filho é dos dois. O filho é dos dois, independente se o homem trabalha fora e a mulher não trabalha, o filho é dos dois. Os dois têm que cuidar igualmente. Se eu tô lavando uma louça, fazendo uma comida, o pai, no mínimo, tem que estar o quê? Olhando a criança, sabe? A criança faz cocô, não troca. Se eu não for lá trocar, a criança assa, mas não troca o cocô da criança. Entendeu? Se pra poder pegar a criança um pouquinho, se chega uma visita, né, pra mostrar que é pai, meu pai, ou então quando eu dou um berro bem berrado mesmo, entendeu? E aí a pessoa pega a criança assim, não sei nem por que motivo, sabe? E é sempre me tacando na cara que, ah, mas eu trabalho fora. Ah, você quer que eu largue o meu serviço pra ficar em casa? Ai, mas você só fica em casa. Ai, você não queria filho. O tema era para ser rotina, mas mudou para desabafo. É um cansaço muito grande, sabe? Eu falo bem a verdade para vocês, eu tô muito esgotada. A minha cabeça não presta. O que tem me ajudado muito ainda é eu tá indo assim na igreja 2, 3 vezes na semana. 2 vezes na semana, né? Ontem mesmo teve culto, não fui porque eu não tava muito bem. Minha cabeça tava muito cansada e eu sou do Ministério Infantil, então eu tenho 3 filhos em casa e lá eu tenho mais as crianças, né? Então, assim, é um cansaço muito grande. Mas tudo é um propósito, né? E desculpa, gente, pelo desabafo. Desculpa por, às vezes, ter falado alterada, mas é que eu tô, assim, num cansaço tão grande. Eu tô aqui falando com vocês. Meu filho de 8 anos foi no ponto de ônibus buscar o sobrinho dele. Um tá aqui, acabou de chegar aqui chorando. O outro tá lá no banheiro. Olha pra isso aqui. Como que a gente desiste de alguma coisa? Como que a gente desiste da gente? Dá tchau. Dá tchau. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Dá beijo pro William. O William quer água? Então, meninas, não deixa as coisas chegarem a esse ponto, tá? Às vezes a gente desiste de tomar decisões na vida porque a gente pensa nos filhos. Opa! 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 O quanto eles vão sofrer, o quanto talvez você não vai dar conta, sabe? Eu já me pensei várias vezes de pegar os meus filhos e ir embora, sabe? Mas eu tenho medo deles sofrerem muito, de passarem dificuldade das coisas, de eu não dar conta de cuidar deles, sabe? Psicologicamente eu tenho medo de, sei lá, entrar numa depressão e acabar perdendo a guarda deles, eu não sei, sabe? Eu tenho tantos medos e às vezes eu acabo ficando, né, num ambiente que tá me fazendo mal, me consumindo. Não, meu amor, que não pode mexer. Não pode mexer aqui. Por medo, né, pelos meus filhos. Mas Vai lá comando, vai? Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Me desculpe mais uma vez pelo desabafo. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito chato. Curte, comenta. Deixa aqui embaixo pra mim se você passou ou tem passado por esse tipo de situação, essa pressão psicológica, esse sentimento de que você é pior que um móvel dentro da sua casa.
E o que você faria no meu caso? Deixa aqui embaixo. Deus abençoe a vida de vocês. Um super beijo. E nunca se esqueça. Um dia de cada vez, no caminho de volta para si mesmo. Até o próximo vídeo.